Os novos atores e atrizes de Harry Potter acabaram de ser escolhidos e falta muito pouco para esse casting ser completamente concluído. Só que mais uma vez surgem boatos da possível demissão de Papazienzo como Severo Snape, mas dessa vez a coisa parece ser um pouco mais séria porque veio de uma página oficial de Harry Potter. Eu tenho muita coisa para falar desse elenco, será que tá bom? Será que não tá? Então já se inscreve aí no canal, deixa o seu like que eu quero ainda ver muito vocês por aqui falando sobre Harry Potter. Seguinte, o Harry Potter Daily, uma página oficial de Harry Potter, vejam aqui o sininho dourado no Twitter, que significa que é de instituições oficiais, postou que o Papazienzo, o ator escolhido para ser o Severo Snape, pode ser demitido da produção. Veja bem, não reescalado. Demitido. É importante ressaltar que isso veio de algo mais concreto porque nas últimas semanas surgiram diversos boatos de que a J.K. Rowling iria processar a HBO pela escalação do ator para que ele fosse removido da série. Mas isso era tudo fake news, galera. Ela veio a público, disse que não tem esse poder de removê-lo e mesmo que tivesse, ela não faria. Então é importante deixar isso muito claro. Apesar dessa escalação do personagem ser completamente equivocada por parte do time da Warner e da HBO, para mim seria uma baita sacanagem demitir o ator após jogarem ele uma das maiores folgueiras de escolha de elenco da história. E eu digo equivocada porque eu não concordo com a escalação dele como Severo Snape. Não tem como, eu sou um leitor dos livros desde criança, eu leio todos os anos, eu ouço os audiobooks e o Snape é um dos personagens com características mais marcantes da saga. E o Papazienzo não tem nada a ver com um personagem em todos os sentidos. E isso se agrava quando a gente parte pro lado do que o personagem representa e em como ele será tratado durante toda a saga. É a tal da representatividade sem nenhuma profundidade, isso mais atrapalha do que ajuda. Mas como eu disse, demitir o cara depois disso tudo, aí não dá. O mais correto nessa situação do ator seria reescalar ele. E eu não tô falando de reescalar ele como Kingsley Shacklebolt, não. Aí também não, aí seria óbvio demais, né? Eu daria os dois papéis mais importantes da saga pra ele, que seria o de ser um dos marotos. Então, ou o Sirius ou o Lupin. O Sirius, que é padrinho do Harry e é o último membro da família dele, tem todo o significado em volta, um personagem muito querido. E o Lupin, claro, que vai até o fim da saga, ele é muito amigo do Harry nos livros, inclusive o Harry é padrinho do filho dele e acaba adotando o filho do Lupin após a sua morte. Tenho certeza que ele deve ser um ótimo ator, eu não conheço o trabalho dele, mas que vai servir muito bem à saga. Claro, algumas pessoas ainda podem implicar com a situação do Lupin por ele ser um personagem marginalizado, por ser um lobisomem, mas é uma discussão bem ampla e a reescalação dele seria algo que agradaria os fãs e eu acho que também tiraria todo esse peso do ator e da própria HBO tendo que lidar com isso. Porque é inegável, galera, muitas pessoas aproveitam desse fato para serem de fato racistas sobre a situação. Mas enfim, vamos ver como que tudo isso vai desenrolar daqui pra frente, porque tem muita coisa ainda pra acontecer. Vamos aos novos personagens anunciados para a série da HBO, então passando aqui bem rapidinho por cada um. Catherine Parkinson será Molly Weasley, Locke Spratt será Draco Malfoy e Johnny Flynn viverá o seu pai Lucius Malfoy. Belle Powley e Daniel Rigby assumem os papéis de Petunia e Walter Dursley. Para completar, o Léo Early interpretará o Seamus Finnegan, Alessia Leone será Parvati Patil e Sienna Mossad dará vida a Lila Brown. Por último, Bert Carvel será Cornelius Fudge. Eu não sei vocês, mas eu curti demais cada um deles, eu acho que cada um tem um pouco dos personagens, seja dos livros ou dos filmes, mas eu já tava acompanhando, vi a galera discutindo que alguns personagens não tão parecidos, principalmente se tratando dos tios do Harry, a Petunia e o Walter. Mas calma galera, precisa caracterizar se são muito alvoroçados à toa. Começando pela atriz que fará a Molly, a atriz é ruiva, ela é um pouco diferente da Molly original dos filmes, ela não é gordinha, e de fato nos livros a Molly é descrita como uma mulher de corpo rechonchudo, mas é óbvio que isso pode ser resolvido de diversas maneiras, não fará diferença também se a atriz não for gordinha como a Molly. Ela é a segunda Weasley anunciada até o momento, já temos ela e o Ron, então ficamos aí na expectativa pela Gina, o Arthur, o Fred, o George e os outros irmãos. Agora, olha pra cara desse Locke Spratt, o moleque já tem cara de marrento, mano. Fala pra mim que essa carinha aqui não é de Draco Malfoy. Um baita casting, né, visualmente falando, pelo menos por foto, mas eu acho que essa aí é uma escolha sem erros. E o Johnny Flynn como Lucius Malfoy tá com uma carinha de mal também, parece que vai dar certo, mas não dá pra falar muito, isso é algo muito difícil nessa série, a maioria dos atores são de certa forma desconhecidos, não dá muito pra prever o que vai rolar. Então vamos lá, Belle Powell será a tia Petúnia, tia do Harry, irmã da Lilian. E uma coisa que vocês precisam pôr na cabeça de vocês é lembrar que os atores aqui são mais jovens, seguindo a idade dos livros. Então raciocina aqui comigo, a Lilian morreu com 21 anos, o Harry vai para Hogwarts com 11. A Petúnia é 2 anos mais velha que a Lilian, ou seja, durante o primeiro livro a Petúnia teria 34 anos. Por isso, tanto a aparência dela quanto a do tio Walter estão mais joviais. A característica mais marcante da tia Petúnia é o pescoço comprido para poder espiar os vizinhos, então a atriz caiu bem no papel. Só pintar esse cabelo de loiro aí como nos livros, também se quiser, porque não faz diferença.
Já o tio Walter, eu vi as pessoas chamando ele de bonitão. E lembrando de novo, vocês precisam pensar no fato deles serem mais jovens. E claro, ele é caracterizado como um cara gordão, tal, com a cara de porco, enfim. Então é só meter umas próteses ali ou engordar se o ator preferir e depois meter um bigodão. Então, calma, na maioria dos casos a gente precisa esperar para ver eles caracterizados pra gente poder avaliar melhor e até criticar. Léo Worley como Seamus Finnegan. E cara, esse menino aqui poderia facilmente ser o Harry. Olha a carinha dele, parece bastante. E a característica mais marcante do Seamus são as sardinhas no rosto. E cara, o moleque aí parece que saiu direto dos livros, incrível. Seguindo, a Alessia Leone será a Parvati Patil, também descrita como uma menina bonita e de traços indianos, afinal ela tem origem indiana. E é a melhor amiga da nossa próxima da lista, Sienna Mossack, que dará a vida a Lila Brown. Essa não tem suas características físicas descritas de forma mais detalhada nos livros, tanto quanto os outros personagens que nós já falamos, então não tem como a gente comparar. E por último, não menos importante, enfim, o Bert Carvel será Cornelius Fudge, que no geral é só um velho que atormenta a gente em todos os livros, então não muda nada esse personagem, só mais um mesmo. É isso, gente, essa é grande parte do elenco de background da saga. Eu senti falta aqui de 3 nomes que são principais na saga, Neville, Gina e Luna. Não sei se eles estão segurando esses nomes ou se eles ainda não decidiram, se estão fazendo os testes, mas são personagens que acompanham e ajudam o Harry até o fim da saga. Claro que Voldemort, Lupin, Sirius, entre outros alguns personagens importantes aí que provavelmente estou esquecendo, serão decididos mais pra frente. Eu não tenho certeza se eles já serão anunciados para essa primeira temporada, afinal são personagens que teoricamente só deveriam aparecer mais pra frente na história. Apesar de que se fosse eu que estivesse escrevendo essa série, eu começaria com a morte dos pais do Harry, então talvez já fosse ideal termos um Voldemort, mesmo que ele já estivesse com a sua aparência ofídica por conta das mutilações que ele fez com a própria alma. Lembrando que apesar da animação com esse elenco estar sendo escolhido, a série só vai ser lançada lá em 2027, então a gente tem que aguardar aí pelo menos mais 2 aninhos para a estreia da primeira temporada. Existem também alguns boatos de que a primeira e a segunda temporada serão filmadas ao mesmo tempo para as crianças não crescerem tanto, afinal são 2 anos aí, né, e elas já foram escolhidas. E isso faz muito sentido para mim, espero que eles sigam com essa ideia. Mas cara, eu tenho tanto para falar ainda dessa série, eu quero ler os livros com vocês durante todas essas temporadas, comparar o que será feito, discutir passo a passo, então não esquece, deixa seu like, se inscreve aí no canal, comenta o que você achou desse elenco, se você gostou ou não. E me sigam lá no Insta e no TikTok, vou deixar o link na descrição, por lá tem vídeo todos os dias pra gente ir trocando ideia de tudo que tá rolando. É isso, pessoal, até mais.